fazer nada. Só observar mesmo. Diferente, né? É. Bom, então espero que A gente vocês se vai cuidem indo aí aí. quando a gente. Oi? Espero que vocês se cuidem aí, porque o pessoal está maquiando um pouco, mas os casos ainda estão acontecendo em Fortaleza. Cuidado, viu? A gente tá se cuidando. A gente tá sem máscara só porque a gente tá comendo. Ah, a gente está se cuidando. Estamos sem máscara, Tá mas aqui, ó. Tá aqui. no bolso, tá bom. Pois cuidado, viu, gente? E termine aí o lanche de vocês, vamos para casa para assistir a aula, beleza? Qualquer coisa é só assistir a gravação, tá? Aqui, ó. Yuri também tá aqui. Quando a Tá, gente chegar em casa, tá, é todo mundo, né? é. Tá bom então. Pois então se cuidem, viu? Tá, pode deixar. Tchau, tchau. Assistam a aula depois. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos esperar só mais um pouquinho de participantes aí. Daqui a pouco a gente começa, tá? Já teve gente aí que entrou para dizer que estava na casa cor. Pelo menos é alguma coisa da área, né? Mas vamos esperar aí mais um pouquinho de alunos. Aí a gente faz a aula, tá bom? Só um momento. Só uns 10 minutos. Minha gente, cadê o povo? Pessoal, boa noite. Bom, parece que o pessoal foi entrando aí, vai pegando no meio da aula e qualquer coisa assiste no vídeo, né? Bom, boa noite, pessoal.
Vamos lá, hoje tem pouca gente na sala, mas vamos dar aqui prosseguimento aos nossos estudos sobre concreto armado. Como eu tinha falado para vocês, o concreto armado, material mais utilizado na estruturação arquitetônica, tá? Seja diretamente ou seja indiretamente, tá? Na sua composição. E é importante que o arquiteto ele tenha o conhecimento sobre as características de viabilidade, características positivas, negativas, restrições, possibilidades do uso do concreto armado, tá bom? E é tanto que na próxima semana nós teremos aquela atividade, né, para vocês trazerem o, alguns conhecimentos, alguma pesquisa sobre concreto aparente, né? Sobre estrutura aparente, na verdade. Não precisa se fixar ao concreto apenas, né? Então, nessa questão de o arquiteto conhecer o que está estruturando as suas arquiteturas, é importante aqui a gente falar e sair bem entendido sobre o concreto, tá? Resumindo até agora, né, as características do concreto, é uma rocha artificial que, quando adicionado um outro elemento, né, que são as barras de aço, ele se torna um concreto armado e é um dos materiais mais usados no mundo para estruturação em arquitetura, tá? Motivo: ele possui um conjunto de materiais, né, um conjunto de elementos dentro da sua composição, o concreto armado, de tal forma que ele se comporta muito bem com as solicitações de uma estrutura, tá? Então ele resiste bem à compressão, bem à flexão, que quando a gente fala flexão já é para vocês lembrarem de cabeça, elementos horizontais, certo? Que recebem uma carga e transmitem ela horizontalmente para um outro ponto de apoio, seja uma viga, seja um pilar ou outro elemento de suporte, tá? Então, para isso, né, ele tem ali cada um atuando, cada material, cada elemento atuando na sua composição. Então, o concreto simples é muito bom na questão de resistência à compressão, e ele, quando bem dosado, vibrado, fabricado, ele é também considerado um material impermeável, né? E isso faz com que ele proteja a armadura contra a corrosão. Então, a função do concreto no concreto armado é basicamente não que não é o básico, né? Mas assim, se resume a duas frentes, né, de atuação. A primeira, resistência à compressão, né, ajuda, o suporte à resistência à compressão. Nas peças, nas regiões onde que estão comprimidas, o concreto simples ajuda muito. E nas regiões tracionadas, a função dele vai ser de proteger a armadura contra a corrosão, tá certo? Então veja que ele tem função muito importante também. Então, nesse aspecto, eu quero que vocês lembrem dessa oração, dessa parte aqui da função do concreto, tá? Nas regiões tracionadas, ele tem a função de proteger a armadura, tá bom? Nós vamos nos basear nessa frase, né, um pouco mais na frente, quando nós estivermos conversando sobre a laje nervurada ou algum outro tipo de elemento que reduz a quantidade de concreto nas regiões tracionadas, tudo bem? Então só vai ter concreto em volta da armadura para proteger ela. Bom, então na aula passada, né, a gente falou sobre concreto, faltou só eu mostrar algumas possibilidades. É sempre bom vocês observarem arquiteturas que são possíveis com o uso de concreto armado. Lembre-se que aqui eu estou falando apenas de concreto armado. Existe uma outra variação de concreto, chamada concreto protendido, né? Tem outras também, mas tecnologicamente que nós vamos falar na nossa disciplina é o concreto armado e o concreto protendido. Então, aqui nós ainda estamos falando só sobre o concreto armado. Então, esses aqui são exemplos de estruturas que foram edificadas com concreto armado, tá? Isso aqui é um hospital
em Minas Gerais, que, se eu não me engano, é Minas Gerais, que ele, acredita, eu também pesquisei bastante, e ele não tem proteção. Basicamente, todo esse volume, balanço, toda essa estruturação, ela é possível através de uma concepção, de um lançamento, de uma estruturação de elementos bem feitos, tá? Então, esse vão, ó, desde aqueles pilares circulares até essa ponta, essa extremidade, nessa periferia de cá essa periferia aqui, ó, do hospital, nós temos 22 metros. Paulo, você tem um balanço de 22 metros? Não, não é um balanço de 22 metros, né? Então, muitas vezes na estruturação, você faz, faz umas concepções que não necessariamente aquele elemento está suportando o peso por completo, tá? Muitas vezes como se fosse uma ilusão de ótica. Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz um projeto de uma casa, e esse projeto dessa casa, ela tinha um vão na frente da casa, né, que dava para... É uma casa lá no Crato, né, então tinha uma vista muito boa para a serra. E aí, a proposta arquitetônica, a visão era para ser bem ampla, para visualizar toda a área de lazer e a serra, né, da Chapada do Araripe. Então, era um vão que, de um pilar disponível para o outro, existiam 17 metros. O cliente não queria, e foi proposto, mas ele não queria usar proteção na estrutura. E aí foi feito, eu conversei com a arquiteta e a gente chegou no consenso, desculpa, de altura de vão que seria necessária. Ela alterou a volumetria de alguns elementos, volumétricos da casa, para chegar ali a uma viga de 60 centímetros, 70 centímetros, se eu não me engano são 70. E nós conseguimos um vão de 17 metros e meio, 17 metros e 30, coisa assim, sem proteção. Agora, se você perguntar, Paulo, então quer dizer que você fez um vão com uma viga de altura de 70 centímetros, um vão de 17 metros, eu vou responder para você, não, tá? Não. Por quê? Porque o vão não necessariamente é 17 metros e meio. Porque existem outros elementos internos que o forro, que os acabamentos escondem, tem outros elementos internos que vão dar suporte a esse elemento, a essa viga. Então, o maior vão nessa viga inteira, ela só tem um vão, o maior vão dela é de 8 metros e meio. Ou seja, muitas vezes você acha que uma estrutura dessa está com toda uma estruturação de vão em balanço gigantesca, mas não é esse balanço todo, porque não é que uma viga, desde aqui, uma viga está suportando o peso até essa ponta. Então, existem transmissões de cargas que não deixam essa carga acumular. As cargas não acumulam, elas são rapidamente destinadas a um elemento vertical, tá? Então, isso é um princípio aí que a gente vai tentar amadurecer, que nem sempre a estrutura ela precisa ser caracterizada pelo seu volume. Ela pode haver soluções que dão essa impressão, mas que na verdade é uma solução bem mais simples, tá? Um outro exemplo disso, tá aqui. Então aqui é uma casa que aparentemente é toda suspensa. Um balanço gigantesco e a casa é toda suspensa, inclusive do lado de trás ali. É exatamente essa suspensão lá do lado de trás que equilibra a estrutura com esse balanço aqui na frente, tá? Então a gente às vezes visualiza um negócio desse e acha que é uma coisa absurda de difícil da concepção. Não, não é, tá? Se você conhecer bem o comportamento do concreto armado, você consegue extrair bons resultados dele, tá? Agora, imagine essa volumetria, né? Esses 4 pilares, na verdade são 8 pilares,
esses 8 pilares para segurar esse balanço todo para o lado de cá, se não houvesse essa estruturação do lado de trás. Vocês acham que daria certo? De jeito nenhum, né? Então, existe uma palavra que vocês precisam sempre ter em mente quando estiverem fazendo a concepção estrutural: equilíbrio, tá? O equilíbrio. Se você tentar equilibrar uma caneta no seu dedo, você já tem uma certa noção empírica de que o provável local onde você vai conseguir esse equilíbrio será exatamente no meio. Se você colocar a caneta, ponto de apoio da caneta no meio, não é isso? Então, é nessa situação de concepção que você consegue viabilizar um projeto ou não, tá certo? E aí, Paulo, eu preciso sempre saber, ter a certeza de que tudo que eu estou projetando vai ter um equilíbrio na obra. É possível utilizar o concreto? Não, gente. Não é obrigado você ter isso. Você vai amadurecer isso ao longo do tempo, você vai ter essa experiência, mas consulte um profissional. Como eu já falei para vocês, tá? Arquiteto e engenheiro, eles têm que focar no resultado, porque o resultado do trabalho deles influencia no, na agregação de valor ao projeto para o cliente, né? No final, sempre o objetivo é atender o cliente da melhor maneira. E qual é a melhor maneira de você atender o cliente? É obter um bom resultado, né? Uma boa proposta. E isso vai envolver diversos fatores, dependendo do cliente. Pode ser estética, pode ser apenas requinte, pode ser apenas custo reduzido. Então você tem que lidar com todas essas vertentes. E para isso, a palavra é viabilizar, você tem que viabilizar o projeto, tá? E na hora de viabilizar o projeto, você tem que ter conhecimento para poder colocar ali na mesa e tomar as decisões. Não, eu não vou colocar esse revestimento porque o cliente ele quer um pouco de redução de custo, ele quer redução de custo. Então, eu não vou especificar esse material, eu vou tirar os balanços da obra, tá? Por outro lado, você também tem que tentar ir até onde o cliente vai poder lhe atender, vai poder, vamos dizer assim, viabilizar o projeto, né? Você fala, olha, é importante que a gente destaque o seu empreendimento comercial, é importante que a gente tenha uma arquitetura desafiadora para que ele se destaque no meio que ele está inserido. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer um shopping, um cubo. Aí, Paulo, aqui em Juazeiro não é um cubo? Infelizmente é. Mas é porque aqui não tem concorrência, né? Se você procura aí os shoppings em grandes cidades que tem concorrência, tem muito shopping, né? Recife, Salvador, os shoppings tentam se destacar, seja com um revestimento, seja com pele de vidro, seja com um pórtico bacana, seja um edifício garagem feito do lado do shopping, que fica à mostra, né? Aí você pensa, Paulo, por que é que o edifício garagem é uma coisa que se destaca? Bom, num grande centro, lugar para estacionar é uma coisa que se destaca, vende muito, entendeu? Então, se você tem um shopping que tem um estacionamento top de linha, aquele que quando você entra no shopping tem um monte de luzinha, né? Tem um monte de luzinha no estacionamento, mostrando quais são as vagas que estão livres e as vagas que estão ocupadas. Então, de longe você já vê o verdinho lá no fundo, sabe que aquela vaga está disponível, você não fica rodando em todas as ruas do estacionamento. Você já vai direto para lá. Isso chama cliente. Pode ter certeza. Mesmo que a pessoa não externe isso, não fale isso, mas para um shopping, o estacionamento é uma coisa muito importante, né? E outra, lá em Salvador, como tem concorrência, gente, eu não sei se eu já falei nessa turma, eu passei vergonha uma vez, na primeira vez que eu fui no shopping em Salvador, né? Eu cheguei, peguei o cupomzinho, entrei no estacionamento, peguei o cupomzinho, na hora de sair, eu fui procurando o guichê, procurando, acostumado com, na época, né? Era R$ 6 o estacionamento do shopping daqui. Eu procurando o guichê, não encontrava nas saídas, aí fui perguntar para o segurança, amigo,
onde é que eu pago o estacionamento? Aí ele olhou para mim com uma cara assim de quem diz, uma cara assim de espantado, e disse, pagar estacionamento? Eu disse, não, aqui você não paga estacionamento, não. E assim, uma surpresa muito boa, né? Mas depois a gente para pensar, é concorrência. Vocês acham que tivesse um shopping de mesmo porte do Shopping Cariri aqui, a gente estaria pagando R$ 8 por um estacionamento e às vezes para estacionar no sol? De jeito nenhum, tá? Então, para alguns empreendimentos que vocês forem projetar, alguns aspectos são muito importantes para viabilizar esse empreendimento, né? Estacionamento para um shopping. Você fazer um edifício garagem à mostra, isso é importante? Não, não é importante, mas é um artifício. A pessoa passa, só olha, esse shopping tem muito estacionamento, fez um edifício de estacionamento do lado. Beleza, vamos lá, que é mais fácil de acionar. A pessoa, mesmo que ela não fale, mas ela pensa assim, tá? E principalmente em grandes centros urbanos. Aqui ainda não tem isso muito, mas só no centro, né? Quem vai muito no centro sabe a dor de cabeça que é para estacionar. Bem, e aí, muitas vezes, o seu cliente ele precisa de uma arquitetura assim, ó, que chame a atenção, né? E por isso, vocês vão precisar conhecer bem o material para saber as possibilidades que você pode usar, tá? Você pode usar o aço para uma fachada, você pode usar o concreto para uma estruturação. O importante é que você torne o concreto um elemento amigável ao seu projeto, tá? Que viabilize, seja em custo, seja em, em proposta arquitetônica, em qualidade técnica e etc. Tá bom? Bem, aí vamos ver quais são os elementos em concreto armado que a gente precisa estudar, tá? Precisa ver as características. Inicialmente as lajes. Pessoal, a laje é o primeiro elemento que recebe a carga útil da edificação. Então, por exemplo, a edificação é uma escola não, uma faculdade. Então, a laje vai ser o elemento estrutural, o elemento arquitetônico que vai receber a carga dos alunos, das carteiras, sentados ali para assistir aula. Esse elemento estrutural vai receber essa carga, transmitir ela horizontalmente para os elementos que vão dar suporte a esta laje, né? Quem está suportando essa laje, que são as vigas, isso numa concepção convencional, e, consequentemente, as vigas para os pilares para as fundações, fundações para o solo, certo? Então, sempre entenda o caminho que a força faz. Isso vale muito, tá? Para você fazer uma boa concepção. Então, ó, as lajes de concreto, assim como já vimos anteriormente, são elementos planos que destinam-se a receber a maior parte das ações aplicadas numa construção. Por que maior parte? Porque a viga às vezes recebe uma carga diretamente. Por exemplo, se ela está embaixo de uma alvenaria, o peso da alvenaria não passa por uma laje antes de chegar na viga. Ela chega na viga e a viga já distribui para os pilares, tá? Com cargas como pessoas, móveis, revestimentos, paredes e os mais variados tipos de carregamento que podem existir em função da finalidade arquitetônica. Lá na faculdade, acho que vocês já observaram que a estrutura é toda de concreto e a laje da faculdade, né, daquele prédio novo, é uma laje maciça. É uma laje que ela não é muito eficiente. Quando a gente fala de eficiente, a gente está falando principalmente de relação peso que ela suporta e o peso dela própria, tá bom? E aí, é claro, né, como o concreto e o aço, a gente pode fazer uma associação de venda por quilo, se é mais pesado, é mais caro. Sem falar na influência desse peso nas fundações, na estrutura como geral. Então, é importante que a gente entenda o seguinte: por quê? Que mesmo sendo uma laje não muito eficiente, aquele prédio foi feito com lajes maciças? Bom, um dos motivos provavelmente é a possibilidade de você ter uma mudança de layout interno na edificação, como já ocorreu, né? No geral, são 4 salas.
mas existem andares que uma sala foi dividida em duas menores, duas salas foram transformadas em uma só, um laboratório só, né? Então, eu tenho aí essa possibilidade de alteração de layouts. E quando eu faço alteração de layouts, isso envolve a colocação, por exemplo, de uma parede em um determinado ponto onde não há viga embaixo. Se essa laje ela fosse uma laje de treliça, né, como a gente vê muito aqui na região, se fosse uma laje de treliça, eu não poderia colocar uma parede no local que não tivesse viga, né? Poder até posso, né, com determinado reforço, porém, se em algum caso a parede estiver alinhada em cima de uma treliça só, mesmo para a distribuição da tela, existe uma sobrecarga naquela treliça. E isso não é muito indicado. Então, vamos dizer assim, a laje treliçada ela não é indicada para locais onde você tem carga elevada, que é o caso educacional, e segundo, que você necessitaria de uma mudança de layout que pode colocar uma parede em cima da laje, nervurada, que não é muito robusta. Então, por isso, foi escolhido um outro material. Além disso, pessoal, vocês já perceberam que não tem forro lá na faculdade? Então, provavelmente isso entrou na conta. Imagina, olha, eu vou gastar tanto com forro, mas eu vou gastar tanto se eu fizer com tanto a mais se eu fizer com laje maciça, né? Eu vou gastar mais com estruturação, com forma, com aço, com tudo. Então vamos botar na conta quanto eu vou economizar de forro. Se eu fizer a laje maciça, eu posso usar o próprio fundo da laje como, como forro. E então isso é uma economia. E se eu fizer uma laje maciça, eu vou gastar um pouco mais com estrutura, mais peso da estrutura? Vou. Eu não estou dizendo que essa conta bateu, estou dizendo que é uma conta a ser feita. Aí, se você parar para analisar, existem aspectos nessa atribuição que o arquiteto ele tem que ter participação. Se vai ter forro ou não, se vai mudar layout ou não, ambiente é educacional, tem uma carga maior. Tudo isso são decisões e, vamos dizer, assuntos inerentes ao arquiteto, ao projeto de arquitetura. Então, essa possibilidade, até a definição do que laje vai ser, passa pelo arquiteto. Vocês concordam? Vai passar pelo arquiteto, né? O arquiteto vai participar disso. Então, se vocês não têm ainda, eu digo ainda porque a experiência vocês vão ganhar ao longo do tempo, tá? Vocês vão fazer projetos e vão aprender bastante com isso. E a um determinado dia vocês vão tomar as decisões tendo a certeza, a convicção de que aquela concepção que você propôs vai ser a concepção final, devido a B, C e D. Ou seja, você já sabe analisar, você já toma a decisão, porque você tem a experiência para isso. Até lá, consulta o engenheiro. Engenheiro e arquiteto, gente, ó, tem que ser assim, ó, um do lado do outro, entendeu? Melhores amigos. Porque o trabalho de um influencia no trabalho do outro. Se você não tiver uma sinergia com o arquiteto, uma parceria, mais uma vez, quando a palavra parceria não é comissão, tá bom? Parceria não é comissão. Parceria é parceria. É você ter a parceria de trabalhar junto, objetivando resultados comuns, resultados bons, resultados em destaque, tá? Você ter profissionais em parceria que você possa discutir uma concepção, né? Por exemplo, arquitetos que entendem essa proposta, eu tenho os três arquitetos que vêm para mim e ligam, Paulo, eu estou querendo fazer uma casa assim, assim, assado, e eu queria saber se tem viabilidade técnica, se a gente consegue fazer um telhado assim, assim, assado, um perfil assim, assim, assado, e a gente vai lá e discute, ó, na verdade, isso aí tem uma dificuldade, você precisa de uma volumetria um pouco maior, você precisa disso, você precisa daquilo, tem a restrição de custo, isso aqui, tal, tal, tal. E aí o arquiteto analisa, tá? Então ele toma a decisão. Quer dizer que eu pego todos esses projetos que eu tirar a dúvida deles? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum.
Mas essa sinergia, ela tanto enriquece o arquiteto, porque os projetos vão ficar executáveis, né? Vamos dizer assim, tem uma palavra bonita, execuíveis. Vão ficar execuíveis. E eu enriqueço também, porque eu vou aprendendo a dar soluções a diversas, vamos dizer assim, situações. E aí, quando vem uma real para eu resolver, eu já tenho aquilo ali maturado, tanto com o arquiteto, né, tendo ali uma ideia de qual é o ponto de vista do arquiteto para respeitar a volumetria dele, a proposta dele, e como também por eu já ter pensado, já ter raciocinado naquilo, já ter pensado nos problemas, nas restrições, etc. Então os dois ganham, né? Os dois ganham, tá? Então façam isso, fica aqui aberto. Você tem aluno que se formou agora nessas turmas, ou seja, ex-aluno meu, na verdade, que faz isso, que aprendeu, que entendeu isso tudo que eu falo em aula aqui. Me liga, Paulo, tem uma escada assim, assim, aconteceu já com uma aluna, que ela estava fazendo o desenho no Sketch, desenho não, detalhe, né, no Sketch, e para ver a volumetria antes de ir pro CAD ou pro Revit. E aí ela me mostrou, Paulo, e essa escada aqui, eu queria fazer ela um patamar intermediário, mas sem pilares embaixo, queria ela bem solta. Isso é possível fazer? É, mas quando ela me mostrou a foto, os degraus da escada, deixa eu tentar mostrar para vocês assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Corta para mim. Isso. Os degraus da escada, eles estavam assim, ó. Imagina que esse volume aqui é um degrau e esse volume aqui é outro degrau, tá? Eles estavam assim, ó. Você está vendo que não tem comunicação, espaço para você, por exemplo, colocar o concreto e a armação para ter comunicação entre um degrau e outro, ó, assim, né? E aí eu fui explicar para ela, olha, essa é uma escada plissada, ela precisa ter o suporte na base e lá em cima, né? O patamar intermediário e todos os degraus vão ser suportados pela coesão entre todos eles, né? Então, você não pode deixar assim, você tem que passar um pouquinho, fazer meio que assim, ó, para que haja espaço para a armação passar aqui, ó, para a armação passar aqui. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, aí ela mudou, fez isso, ó, e aí fez até a paginação para que o próprio desenho do porcelanato ficasse parecendo uma escaminha de peixe, porque ela vai usando esses Z, ou seja, com uma conclusão que a gente tirou conversando, ela já tomou aquilo ali como uma coisa, uma possibilidade positiva e deixou a escada mais bonita ainda. É aquilo que eu digo para vocês. O arquiteto ele não é só para criar, não. Ele tem que também resolver problemas. Problemas de estética, problemas de acabamento, problemas que vão surgindo ao longo da sua criação, ele tem que tomar decisões para resolver. Ah, aqui tem um vão gigantesco. Ah, então eu só vou conseguir esse vão gigantesco se eu tiver uma volumetria muito grande. Beleza, vamos usar isso a nosso favor? Vou botar aqui uma viga bem alta e fazer algum tipo de detalhe para destacar ela. Eu quero é destacar ela. Uma das grandes, vamos dizer assim, soluções que você dá para um problema é você pegar o problema, a razão do seu problema, né? Ah, um pilar. Vai lá e usa esse pilar a seu favor. Destaca ele para poder usar ele a seu favor, entendeu? Acontece muito. Então, converse com os alunos, os profissionais que você tem confiança, e aos poucos você vai selecionando. Ah, eu tentei conversar com esse aqui, ele não me deu muita atenção, ele não tem esse pensamento de que a gente tem que trabalhar junto, beleza, então vou tentar ligar ali para outro. Ah, eu vou ligar para o Paulo. Pronto, aí Paulo é ocupado, mas dá atenção quando dá certo. Beleza, então começa a trabalhar com o Paulo. Ah, não, o Paulo tem um ponto de vista, tem uma restrição, eu vou tentar falar ali com fulano.
fulano é mais arrojado, beleza. É responsável? É, então pronto, vai com fulano, né? Se ele pensa desse mesmo jeito, vai com fulano, vai tirando as dúvidas com ele, tá bom? Cada profissional tem a sua linha de trabalho, tá? Cada profissional tem a sua linha de trabalho. Vocês vão ter a de vocês. Existem profissionais que gostam muito, por exemplo, de inovar, tem outros que gostam de ser mais conservadores. Isso não é um problema, tá bom? A diversidade tem que existir no mundo profissional também. É por isso que, por exemplo, nós temos aqui duas faculdades de arquitetura. Uma é diferente da outra, com certeza, tá? Com certeza. Isso não é um problema, tá? A Unijuazeiro tem um perfil, tem uma grade que monta um perfil. Tem um perfil de professores, tem um perfil de alunos. A, 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 a FAP também tem o seu perfil, tem a sua grade e tudo mais, tá certo? Alguma tá errada? Não, são perfis, tá bom? E eles vão formar profissionais diferenciados. Na mesma faculdade tem profissionais diferenciados, né? Um diferente do outro. E isso é bom, não é ruim não, é bom. Se você tiver, todo mundo for igual, se todo mundo tiver a mesma metodologia de trabalho, o mesmo perfil profissional, aí a sociedade não se desenvolve, vai tudo ficar ali, ó, andando para o mesmo lado, não dá certo, né? Bem, então, como eu falei para vocês, a laje aqui da faculdade, ela é maciça devido a uma proposta de economia com forro, proposta de possibilidade de mudança de layout, ISAS, tá bom? O arquiteto tem que participar disso, tem que saber quantificar o que ele está especificando, tá bom? Então, gente, ó, sabe o que que é bom vocês fazerem? Claro que isso daqui é uma orientação de uma pessoa que trabalha no mercado já há um tempo e sabe as dificuldades e, vamos dizer assim, as problemáticas que um projeto de arquitetura mal pensado traz para o cliente. Quando eu digo mal pensado, é assim: esse revestimento está no nível de padrão do cliente, né? Os elementos, vamos dizer assim, os destaques volumétricos dessa casa, desse projeto, estão adequados à necessidade e à possibilidade do cliente? Você vai e se pergunta isso. Se a resposta for não, você tem que voltar, tentar fazer uma pesquisa para ver quais são os revestimentos possíveis e dentro daquele custo, né, que ele estima, para poder prosseguir. Então, você tem que saber um pouco de orçamento? Pouco não, você tem que saber muito. Você tem que saber o impacto que é. Você tem que sempre fazer a conta assim, gente, ó. Minha casa tem 100 metros quadrados. Eu tenho aqui um revestimento de R$ 50 o metro quadrado, né? Ou seja, eu vou gastar na compra, só na compra, né? Eu gastaria R$ 5.000. E se eu especificar um outro material que tem, por exemplo, R$ 100 o metro quadrado, é o dobro do preço. Pô, eu vou gastar 10.000 para comprar o revestimento. O cliente pode pagar isso? Lembrando que ainda tem argamassa, rejunte, assentamento, tudo mais. O cliente pode pagar isso? Você tem que ter uma noção de custo da sua obra que você está especificando, tá bom? Você tem que saber quem é o seu público e se ele pode pagar ou não. Você não vai perguntar quanto você tem que gastar, não, mas você tem que ir conversando, conhecer a necessidade, ver se ele não está querendo voar alto demais. E assim, é tão feio para o arquiteto quando você projeta um negócio e quando o cliente vai orçar, ele engaveta seu projeto porque ele não está adequado à sua necessidade. E aqui na região, tem arquitetos que trabalham muito nessa linha, né? Tipo assim, de viabilizar. Arquitetos que entendem que a sua. São poucos, assim, que eu tenho conhecimento que essas pessoas se preocupam muito. Mas eles tentam viabilizar, eles se preocupam em não entregar somente pranchas, eles se preocupam em entregar o resultado, qual é o resultado do trabalho de um arquiteto?
é a influência na sociedade, a influência na vida das pessoas, né? E no caso, uma casa, a influência é a pessoa se mudar, a pessoa começar a morar na sua casa, né? Ter aquela experiência de morar na casa que foi planejada, que foi projetada, com ventilação, com o espaço adequado para a sua necessidade, bonita, é, conforto térmico, acústico, tudo. Então, o resultado do trabalho do arquiteto é a casa edificada, é o prédio edificado, é o empreendimento edificado, e não uma prancha. Isso parece besteira, mas muda completamente o jeito de você trabalhar. Se você muda o seu conceito para isso, tá? E assim, para alguns, se você já tiver esse perfil, pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas não é. Não é. Tem profissionais que só se importam com a postagem do 3D. O resto, para eles, não se pode. Some, não vai na obra, só vai na obra no finalzinho, quando está na pintura. É, não dá apoio ao cliente durante o processo de construção, tá? Então, assim, dá para ver que para ele o trabalho dele é a prancha, a impressão. É imprimir lá o A1, o A0 e tudo mais, tá? É isso mesmo. Se você tiver entendendo que é o seu trabalho é influenciar as pessoas, seja no meio urbano, que vocês são urbanistas também, seja no privado, seja em empreendimentos, né? Você influencia pessoas. Se está projetando um shopping, você influencia as pessoas, né? Se você projeta um deck, você está influenciando pessoas, mesmo que seja menos pessoas, mas você está influenciando pessoas. Então, tudo isso é uma responsabilidade. Se você trabalha com esse pensamento, muda tudo. O jeito de você trabalhar, de você pensar, de você conceber as coisas muda completamente, viu? E aí, usualmente as lajes, né, transferem seus esforços para as vigas, porém, há tipos especiais de laje que se apoiam diretamente nos pilares. Ó, aí assim, eu falei certa vez, passo falando um pouco sobre laje, um aluno perguntou, Paulo, se a gente pode economizar a viga, por que que a gente usa a viga e sabendo que a viga vai trazer mais peso, vai gastar mais concreto e aço, por que que eu ainda uso vigas, né? É assim, pessoal, cada projeto arquitetônico vai demandar uma solução, né? Vai demandar um tipo de estrutura. Quando você vê uma estrutura, né? Um esqueleto, que eu vou mostrar uma foto daqui a pouco, um esqueleto de uma edificação que não tem vigas, essa edificação ela é restrita a algumas, né? Algumas, vamos dizer assim, características construtivas, tá bom? Então, vou dar exemplos, né? Você geralmente não tem alvenarias externas nessas edificações, porque você não tem como encaixar uma estrutura, encaixar no fechamento de alvenaria sem ela ter as vigas. Então, geralmente é utilizado em prédios, de escritórios, com pele de vidro, que não tem divisórias de revestimento de alvenaria, né? Você tem só divisórias leves, tipo padrão escritório americano, né? Que é bem comum hoje nos grandes centros, tá bom? Então, você vai ver muito isso em prédios comerciais, porque você consegue, com a redução da viga, ter uma reduçãozinha ali de alguns centímetros no piso a piso do prédio. E essa redução de alguns centímetros no piso a piso do prédio pode parecer uma besteira em um pavimento, mas em 20 pavimentos, em 30 pavimentos, por exemplo, faz uma diferença enorme. Às vezes você diminui um pavimento, a altura de um pavimento, você diminui no prédio com algumas concepções estruturais. Óbvio, o custo vai acompanhar essas soluções mais tecnológicas, né? Por quê? Antes de falar do capitel, eu vou falar assim: quando eu não tenho a viga, a laje ela precisa ser um pouco mais robusta, né? Porque a tendência de o pilar segurar a laje diretamente, a tendência é que ele, olha aqui para minha imagem. Peraí, deixa eu ver aqui.
A tendência é que haja aqui, ó, um pilar rasgue, literalmente, né? Rasgue um- o plano, né, da laje. Ele rasgue, tá? É tipo você pegar uma caneta e um papel em cima e fazer uma certa pressão. Ele vai rasgar, tá? Então é mais ou menos esse o comportamento do pilar com a laje. Tem maneiras de eu evitar isso? Tem. Eu mostro daqui a pouco, que é o capitel, tá bom? E aí eu mostro a imagem dessas lajes sem vigas. Mas, ó, no geral, a concepção é essa. A laje joga a carga na viga. E eu queria que vocês focassem uma coisa aqui também, que muitos de vocês têm um certo, vamos dizer assim, descrença nisso. Vocês estão vendo que essa viga aqui, ó, 103, nossa. Vocês estão vendo que essa viga 103 aqui, ó, ela está apoiada em outra viga, né? Está apoiada na viga 100 e na viga 101, correto? Então, gente, uma viga pode sim se apoiar em outra viga, sem problema nenhum, tá bom? Vai gerar interações diferentes nessa viga? Vai, mas eu tenho essa possibilidade, né? Não é que em todo lugar que eu tenho viga tem que ter um pilar, não, de jeito nenhum, tá bom? Então, geralmente, a carga de uma laje, ela vai ser lançada para uma viga. Dependendo do tipo de laje, né? Ela pode jogar a carga nas quatro direções, que é o que vocês estudam lá em análise, não é isso? Vocês fazem lá uns exemplos com a laje maciça. E aí a laje maciça, ela joga um pouquinho para cada lado. Já a laje treliçada, que é aquela que é mais comum que a gente vê hoje em dia, ela é armada em uma direção só. Então, vamos dizer que a laje um fosse uma laje treliçada. Ela jogaria carga só nessa viga e nessa viga. Porque ela é apenas uma direção, apenas essa direção aqui, ó, tá? Então, ela só joga carga nas vigas onde as lajotas, né, que a gente chama de lajota, as treliças estão apoiadas, beleza? E aí, essas lajes, elas têm deformação, como a gente já tinha visto que em tudo no universo deforma, tá? A gente, estudos recentes, aí, uns 2 anos atrás, saíram até que a gravidade é um tipo o plano é alterado pela gravidade, né? Então, até o espaço se deforma, dependendo ali da ação da gravidade, onde ele está inserido. Então, quando é que eu preciso colocar uma viga em um pano de laje? Quando a deformação ela é muito excessiva. Eu não posso deixar a laje deformar além dos limites de norma. Então, é necessário colocar vigas. Aí, assim, qual é vamos dizer assim, dificuldade não. Qual é o requisito que o arquiteto tem que ter para analisar essa questão das lajes? Gente, basicamente, o arquiteto ele, ele precisa estudar qual tipo de edificação ele está fazendo, né? Qual tipo de uso. Como eu acabei de citar em alguns exemplos, você pode ter mudança de layout, você pode economizar com forro, aproveitar o próprio fundo da laje. Então, esses pormenores vão fazer com que você já faça uma concepção do tipo de laje. Mas se não tiver nenhum tipo de influência, nenhum tipo de necessidade como essa, a laje em si pode ser um objeto de dimensionamento, né, de concepção do próprio engenheiro, tá bom? Agora, que é muito interessante quando você vê o projeto dito executivo pelo arquiteto representar a laje da forma em que ela realmente é, isso é muito bom. Você olha um projeto desse já dá gosto, porque geralmente quando a gente pega o projeto arquitetônico, a gente vê o corte lá, a laje tem 10 centímetros, ela é toda maciça, tem 10 centímetros, né? E já tem arquiteto que pede, por exemplo, quando a gente termina o projeto estrutural, pede ali o IFC, pede os cortes, pede o DWG para saber qual é o tipo de laje.
para tentar fazer uma representação, para que quando uma pessoa na obra olhe o projeto arquitetônico, ele veja que esse projeto arquitetônico realmente casa e se refere ao projeto estrutural que está ali do lado, entendeu? Isso é muito bom, isso aí enriquece os dois profissionais, né? Então, ó, uma laje maciça, ela tem aqui esse layout, essa configuração, você vê concreto nela inteira, é uma placa, e ela tem barras de aço em cima e embaixo. Paulo, por que barras de aço em cima? Gente, pode ter dois motivos. O primeiro motivo, tá, é devido à distribuição de carga. Quando você pisa numa laje, o seu peso ele não é absorvido apenas por aquele espaço que está ali embaixo do seu pé, não. A carga ela é distribuída em uma área em volta de você. Então, o meu peso, quando eu estou andando lá, dando aula para vocês, andando no meio da sala, ele não é absorvido, ele não é, vamos dizer assim, resistido apenas pelo concreto, pelo espacinho de concreto que está abaixo do meu pé, não. Existe uma área de influência, porque a malha ela distribui essa carga em volta. Então, se o mesmo peso agora está agindo numa área maior, significa que a pressão que eu estou aplicando nessa laje, e consequentemente a tensão interna dela, é menor do que se eu estivesse sem essa malha de cima. O segundo motivo de ter malha em cima é quando eu tenho vigas contínuas. Por exemplo, vigas não, lajes, né? Lajes contínuas. Por exemplo, olha essa laje 1 e 2. Se elas estiverem gastadas uma na outra, elas precisam de muita armação um pouco mais grossa, né? Em cima dessa viga 103. Porque do mesmo jeito de uma viga, a laje também pode ser contínua. E quando ela passa em cima de um apoio, que é uma viga, por exemplo, ela fica com um momento chamado de momento negativo por alguns instantes. Beleza? Então, assim, uma laje, ela tem armações em cima e tem armações embaixo. Paulo, aquela laje nervurada do estacionamento do shopping, também tem aço em cima e embaixo? Sim. Em cima, é mais ou menos desse mesmo jeito aí, né? Uma placa inteira de concreto e uma malha de distribuição com alguns reforços próximos aos pontos de apoio. E embaixo, vocês sabem que são aquelas ranhuras, né? Aquelas ranhuras, por que que ela tem partes que ela desce mais e tem partes que ficam lá em cima? Porque as partes que estão lá em cima são aquelas partes que realmente são necessárias na laje. Então, a nervura nada mais é do que você retirar concreto de uma região em que ele não trabalha bem. Qual é a região? Tração. Tá certo? Tração. Então, regiões tracionadas, geralmente, você tem armações, armações fazendo o reforço ali nessas regiões tracionadas, tá bom? Muito bem. Depois eu explico mais sobre essa parte de laje nervurada. Muito bem. Aqui, ó, nós vamos falar sobre a treliçada. Ela nada mais é do que uma laje maciça, só que um pouco mais eficiente. Quando a gente fala eficiente, prestem atenção. Ah, o professor Paulo falou que a laje treliçada ela é mais eficiente do que a laje maciça, mas a laje maciça ela resiste muito mais. Até ele mesmo falou agora há pouco que a parede em cima de uma laje nervurada, aliás, de uma laje treliçada, vai sobrecarregar a laje. Então, se a maciça é mais resistente, por que que ela não é mais eficiente do que a treliçada? Porque eficiência e resistência não são a mesma coisa. Uma, uma laje chamada resistente quer dizer que ela resiste a mais carga. Agora, uma laje eficiente significa você analisar a relação entre a carga que está sendo suportada e o quanto você gastou de material para poder obter esse resultado. E literalmente, né, material significa dinheiro, gasto de dinheiro. Então, a laje treliçada é mais eficiente do que uma laje maciça? Sim, porque ela tem menos peso, menos consumo de material para resistir ao mesmo esforço, tá bom?
E aí entra aquela questão que eu disse para vocês. Como a laje maciça tem um peso próprio grande, ela acaba. A robustez dela é influenciada pelo próprio peso dela, né? Ou seja, você tem uma estrutura que ela está mais disponível para contrapor, ou seja, para resistir ao seu próprio peso do que para resistir ao esforço que ela foi projetada. Aí não tem lógica, né? Se quanto menos peso você tiver para resistir ao mesmo esforço, melhor, tá? Então o peso próprio influencia bastante nessa questão de eficiência. E a laje maciça não é nada eficiente, tá bom? Ah, Paulo, e aquela laje nervurada, aquela dos copinhos, né? Dos encaixes. Elas são eficientes? Sim, são bem eficientes. Motivo, ela é armada nas duas direções e ela tira peso de concreto, aqueles cubinhos lá, é para tirar concreto na região em que não precisa do concreto. Qual é a região que o concreto não trabalha bem? Digam tração. Digam aí, só para eu saber que vocês estão aí. Rapaz. Tração. Pronto, aí tem um. Tração. Dois. Tração. Pronto. Obrigado, tava solitário. Tava tão solitário aqui. A gente tem que aprender a ficar olhando para. Eu tô ficando narcisista. Não é, nazista, é narcisista, tá? Complexo de Narciso. Porque eu fico olhando aqui para a tela como se eu fosse um aluno que está assistindo minha aula. Porque eu só estou me vendo. Até como se fosse um espelho. Estou direto olhando para o espelho aqui. Então, muito bem. Então, já que tem aí 4 pessoas na sala, 4 de 11, então é mais ou menos assim. A laje nervurada, ela é uma mistura das características da laje maciça com a laje treliçada, tá? Então, ó, ela montada, ela fica mais ou menos assim. Para que serve esse tijolo? A gente chama de tijolo não, na verdade, é a lajotazinha cerâmica. Ela serve, pessoal, só para não deixar o concreto preencher espaços onde ele não é eficiente, onde não precisa de concreto. Então, por isso que ela fica embaixo, né? Porque numa laje biapoiada, como é o caso dessa daí, o concreto ele não é necessário na parte de baixo, exceto nos locais onde tem armação, para proteger a armadura. E aí o trilho, né? Esse trilho aí, ó, ele tem concreto embaixo já, para proteger a armadura que fica lá embaixo, nas duas armadurazinhas. Ok? E aí ela montada aí, ó, dá até para ver um ferro de reforço. Esse ferro de reforço está em cima da viga, ou seja, é um apoio, por isso é um chamado de momento negativo. E está sendo colocado aí um ferro de reforço. O ferro fica na parte superior para evitar trincas, né, ali ao longo do apoio. Beleza? Aqui a laje um pouco mais, vamos dizer assim, robusta, é uma laje chamada protendida. Eu vou mostrar um vídeo agora, daqui a pouco. Vou mostrar um vídeo de uma laje dessa daí. Vocês estão vendo que ela não tem escoramento ainda. Alguns vãos pequenos nem precisa de escoramento. Essa laje aí é uma laje pré-moldada, protendida. E aí eu vou mostrar, na verdade não vou mostrar nem hoje não, vou mostrar quando eu estiver falando de proteção, na verdade. Aí eu mostro essa lajezinha aí, tá? Então uma laje protendida, ela tem uma eficiência gigantesca, não precisa, às vezes não precisa nem de escoramento, você concreta a laje sem precisar escorar. Já pensou nisso? Muito massa, né? Se o vão for pequeno e a lajota for robusta. Para que a gente faz isso? Por que a gente paga mais caro por uma laje mais resistente? Tempo. É tempo, tá? Se você tiver com pressa, é mais interessante você simplesmente chegar com a laje aí em cima, montar e concretar do que ficar escorando embaixo, passando bem muito tempo para escorar embaixo. Então, em alguns lugares é importante você fazer realmente um estudo de, de viabilidade, tá? Porque às vezes você gastar um pouco mais no material para ganhar tempo é mais importante. Aí, só para vocês verem que laje treliçada tem de várias alturas e de várias concepções.
Isso daí no final vai ficar literalmente uma laje nervurada, tá? Literalmente. A diferença é que por baixo você ainda vê essas lajotas. E numa laje nervurada normal, como tem aquelas forminhas de poliuretano, não tem, né? É simplesmente você tira a forminha e fica o buraco lá, aquela aparência que você vê no estacionamento do shopping. Beleza? Então aí você vê que tem treliças que são muito altas. As treliças que a gente usa aqui na região tem uma altura, geralmente tem uma altura de 8 centímetros só, tá? E aí você vê que o trilho é um pouco mais alto. Aparentemente tem mais de 12, né? Bom, aí a laje nervurada. O princípio dessa daqui e dessa daqui é o mesmo. Você eliminar concreto onde ele não tem eficiência, ou seja, na parte de baixo. Na parte de baixo da laje não tem concreto. Só vai ter concreto nos lugares onde eu preciso de armadura. Nos lugares onde eu preciso de armadura, nesses lugares, eu tenho a passagem dessas armaduras, elas precisam ser protegidas, protegidas contra os intempéries, contra a chuva, né, a água, a umidade, maresia se for perto do litoral, tem que proteger contra o oxigênio, que vai causar oxidação também, vai provocar oxidação também. Então você precisa colocar concreto apenas nos lugares onde tem armação. Então essas cubetinhas aí, ó, elas são importantes para isso, porque elas preenchem um espaço, não deixam o concreto preencher esse espaço na hora da concretagem, e assim, quando elas são retiradas por baixo, o concreto ele secou, né? Somente nos lugares onde ele é realmente necessário, que é em cima, que em cima dessa cubeta aí tem uma espessurazinha de laje, geralmente 8, depende depende da configuração, né? Depende da carga. E quando você retira, fica um pouquinho também embaixo. Embaixo da laje, somente nos locais onde tem armação. Beleza? Paulo, e esse no meio ali, ó, nesse perto dos pilares, dá para ver que tá faltando um monte de cubeta. O que que é isso? Bom, gente, se tá faltando cubeta, quando eu concretar, isso daí vai virar um maciço, não é? Esse maciço em volta dos pilares é para aquela configuração que eu falei agora há pouco. Lajes que não têm vigas. Você está vendo alguma viga aí? Não, né? Não tem. Não tem viga. Então, tudo é a própria laje. Por isso que essas cubetas são tão fundas, tá? Geralmente a profundidade dela pode variar entre 18 até 35 aqui na região, né? Mais ou menos isso. Mas tem aí, ó, cubeta que ela tem a largura de quase 1 metro, né? Quase 1 metro por 1 metro. E a altura pode passar dos 45 centímetros. Uma laje bem robusta, né? E aí, por que que eu coloco esse maciço em volta dos pilares? Por aquela questão lá, ó, de rasgar, né? De a laje ser rasgada pelos pilares. Então, você cria uma região aí de maciço de concreto que vai provocar uma robustez naquela região, para que a laje simplesmente não rasgue, né? E tem, claro que tem também uma armação especial nesses locais, que a gente chama de armação de punção. Punção. Punção é o nome que se dá à tendência de ter um rasgo no meio dessa laje, tá bom? Devido à pressão que o pilar faz ao resistir ao esforço. Essa punção, na verdade, não é bem um rasgar, um esforço na diagonal ao redor do pilar que a laje vai sofrer, tá bom? Então você tem que ter isso aí. Esse negócio aí é chamado de capitel. Capitel é o maciço que fica em volta do pilar em lajes que se apoiam diretamente nos pilares. O capitel pode ser embutido na laje, como é o caso desse aí, eu vou mostrar a foto, mais na frente. Desculpa.
E pode ser também externo, abaixo da laje, tá bom? Então aqui tem um exemplo de capitel embutido, que é praticamente essa laje aí que vocês estão vendo, né? Como se fosse essa laje aí que vocês estão vendo. Do lado direito, ela prestes a ser concretada, e do lado esquerdo, ela concretada no final. Se for bem feito, eu adoraria na minha casa ter o teto com essa aparência aí, ó, de concreto, limpo, claro, né? Limpo, muito bem feito, com essa precisão aí. Adoraria ter esse acabamento, que é a laje aparente. E tá aqui, são algumas tendências, né? Você usar o concreto, essas estruturas de concreto, realmente do jeito que elas são, para fazer ali uma ambientação. Que nesse caso aqui ela é parcial. A casa está toda, não é um negócio industrial, a casa está toda bem revestida, mas a laje foi usada como elemento de decoração, né? Bom, laje cogumelo. A laje cogumelo é basicamente uma laje maciça com capitel apoiada diretamente no pilar, tá? Tá aqui o exemplo do capitel, ó, externo. Tens que ter cuidado também com essa concepção, porque nem sempre ela é, vamos dizer assim, a melhor, a maravilha, uma das melhores maravilhas do mundo, não. Você tem a interferência com as tubulações, né? Você tem interferência com todas as instalações. Você tem problema com fechamentos laterais, como eu falei agora há pouco para vocês. Geralmente é utilizado apenas em edificações comerciais, tá bom? Ou lojas ou salas comerciais. A pele de vidro é quase que unânime, você tem que usar a pele de vidro para estruturar ela. E essa é a aparência que ela fica. A laje cogumelo sem viga nenhuma, simplesmente a laje apoiada no pilar, tá certo? Aqui eu tenho também o concreto celular sendo usado como forma. Eu não acho viável, porque a cubeta de poliuretano você aluga, além de não gerar resíduo, né? Você não gera resíduo, você ainda, na cubeta, você ainda tem uma eficiência, você tirou a cubeta, já joga na próxima laje. Esse outro aqui, que são blocos ou acredito que isso não é EPS, isso aí é concreto celular, né? Com concreto leve. Você tem que comprar eles para cada laje. Comprar essa quantidade de bloco enorme aí para cada laje. Então, eu não acho muito eficiente, não, sabe? Eu nunca propus isso aí nos meus projetos, não. Bem, então a concretagem, ó, concreta em cima dessas formas, é óbvio que tem um desmoldante, né? Para permitir que depois você retire as formas e ele fique com esse acabamento. Isso aqui é um acabamento maravilhoso, né? Isso aqui é um espetáculo. Esse acabamento aqui, muito difícil, né? Muito, muito difícil e complexo. Aqui a laje muito limpa, né? Você só tem aí, ó, neste caso, você tem sim algumas vigas, mas elas são vigas chamadas de viga faixa. São essas vigas aqui que elas são deitadas. Ah, Paulo, tu não disse que a eficiência da viga é quando ela fica com a inércia voltada para a carga, que no caso seria uma em pé? Correto. A viga faixa ela é usada para reduzir impactos aí de instalações e rebaixar o forro, mas ela não é eficiente. Ela é muito, muito, muito cara, porque ela consome mais de 100 quilos, em média, né? Mais de 100 quilos por metro cúbico de concreto, quilos de aço, né? Quando o normal é 67, 70 no máximo aí, quilos por metro cúbico de concreto, tá bom? Próximo item, as vigas. As vigas, gente, elas têm a função, vem a função em seguida, né? Que é receber a carga das lajes e encaminhar para os pilares, porém, as vigas, elas geralmente são alinhamentos curtos, ou seja, não é uma placa, realmente um alinhamento com começo e fim, tá?
exemplo, entre um pilar e outro para suportar o peso de uma laje, tá bom? Então, as vigas de concreto também são submetidas à flexão, já que usualmente sua função é transmitir os esforços das lajes para os pilares. E por isso, o concreto armado também é um material bastante utilizado na fabricação destes elementos. As vigas, ó, eu tenho mostrado para vocês que as vigas de perfil I são bem difíceis de você incorporar, né? Isso porque a maioria das vigas de concreto, elas não têm altura suficiente que viabilize você fazer um perfil I, fazer todas aquelas formas que façam com que você use o perfil I. E a funcionalidade desse perfil é qual? Basicamente é a mesma da laje nervurada. Veja que aqui eu estou falando de itens, gente, que remetem à eficiência. A eficiência da laje nervurada. Por quê? Porque ela não deixa o concreto preencher locais onde estão regiões tracionadas, que não têm função estrutural, né, para o concreto, tem função estrutural para o aço. Então, aqui é a mesma coisa. Uma viga de perfil I, ela reduz a quantidade de concreto nas regiões próximas à linha neutra. Então, ó, a linha neutra dessa viga aqui, ela está onde? A seção transversal é essa daqui. A linha neutra está aqui, ó. Metade dela. Então, em cima aqui, ó, se essa viga for uma biapoiada, né? Essa parte de cima aqui, ela vai estar com sinal negativo. E essa parte de baixo aqui, que é a compressão, né? E essa parte de baixo aqui, que é a tração, ó, ela vai estar com positivo. Então, no meio tem zero. Então, olha só, o tanto de concreto que eu tirei. Eita, que é ruim de desenhar aqui, pense. Então, o concreto que preencheria esse espaço aqui todinho, ó. Olha o tanto, gente, que eu reduzi. Eu reduzi essa lateral aqui, ó, todinha de concreto, ó. Essa lateral todinha aqui eu tirei. Isso é muito bom, reduz muito peso. E aí, como o concreto é um material pesado, se eu reduzo a quantidade de concreto que eu preciso na seção transversal, eu reduzo também o peso da estrutura e, consequentemente, o aço que eu consumir para manter essa viga de pé. Falando em aço que eu mantenho uma viga de pé, essa daqui é a aparência do detalhamento de forma, né? Vocês já têm noção aí de como é essa leitura e interpretação desse projeto, né, que a gente viu lá. Então, eu tenho aqui as armações, ó, armação da parte de cima, armação da parte de baixo. A leitura não precisa ser a mesma, mas ela é bem tranquila. Então, a gente vê aqui, ó, N8, tem um símbolo de diâmetro e um número na frente. Tem aqui um número, C igual. Isso aqui é a identificação do ferro na tabela. Esse 2 é a quantidade. Diâmetro está indicando que o próximo número é o diâmetro dessa barra de ferro, e o C é o comprimento total dela. Então, as informações já estão aqui, a gente já viu algumas coisas, né? Então, tem aqui, ó, nessa região onde tem aqui um pilar, tem o pilar 2, eu tenho um reforço de armação na parte de cima, né? Porque é uma viga contínua. Então, aqui o momento fletor já é negativo. A gente vai ter tempo para praticar isso, tá bom? Essa interpretação. Tá aqui o corte dela, ó, como é que fica, tá certo? Então, dá para você ter todas as informações para montar essa viga aqui na aula, tá? Como eu tinha falado para vocês, vigas podem se encontrar com outras vigas, Paulo? Claro que podem. Tá aí, ó, uma viga se encontrando com a outra, tá bom? Então, muito importante que vocês entendam que existe essa possibilidade, para vocês não se restringirem na concepção do projeto de vocês, tá bom?
que uma viga não precisa estar apoiada em um pilar, ela pode muito bem estar apoiada em uma outra viga, em um outro elemento horizontal, tá bom? Às vezes, pessoal, às vezes, né? Tá aqui um outro exemplo, né? A viga se apoiando em outra, ó, tá aqui. E tá aqui aquela questão da laje que eu disse para vocês, né? Uma laje se apoiando aqui em duas vigas. Quando é uma laje treliçada, ela fica, como é que se diz? Armada apenas em uma direção. Então, por exemplo, nessa laje aqui, essa viga está recebendo carga e a viga que está aqui atrás. Já nessa laje aqui, ó, não é essa viga que recebe a carga. É essa viga aqui, ó. E a outra que está lá do outro lado. Deu para entender? Então, esta laje está armada em uma direção nesse sentido. E essa aqui está armada em uma direção também, só que em outro sentido. Possibilidades. Possibilidades de você usar vigas de concreto sem laje para poder suportar outros elementos, como, por exemplo, um telhado, certo? E os pilares, pessoal? Eu já conversei com vocês um pouco sobre pilares, então eu acho que está bem tranquilo aqui para vocês entenderem. Ó, como já estudamos, a principal tensão sofrida por um pilar é a axial, ou de compressão, né? Ao longo do seu eixo de alinhamento. Geralmente, esta tensão é de compressão, que as cargas que são enviadas, vamos dizer assim, para o solo, elas têm que passar pelos pilares, então, teoricamente, é só compressão, né? Porém, né? Não, deixa eu fazer o contexto. Pois a função dos pilares é de conduzir os esforços até as fundações. Logo, o concreto simples já possui característica favorável ao uso em pilares, pois possui boa resistência à compressão. Porém, foca no porém, com um consumo elevado de seção, tá? Então, o concreto simples, olha só, o concreto simples para atender a uma demanda de um pilar, ele precisaria ser muito grosso para que as possibilidades de flambagem ou outro tipo de esforço que cause a necessidade de um concreto armado fossem suprimidas. É usual que os pilares sejam de concreto armado, pois alguns esforços de flexão são gerados devido à flambagem e ao próprio carregamento. E além de carregamento e flambagem, tem também algumas cargas acidentais, como por exemplo, uma estrutura ela sofre uma rajada de vento, né? Essa rajada de vento ela vai tentar empurrar o prédio inteiro, ela não tenta empurrar só um pilar. Então, um pilar que está numa extremidade resiste a esse esforço, o outro que está atrás, ele já recebe ali uma carga, né, horizontal secundária devido à interação do pórtico, tá? Possibilidades dos pilares são gigantescas, tá, gente? Se bem concebido, o pilar ele pode ser inclinado, circular, bem esbeltozinho, tá? Dentro do limite, é claro, do limite de esbeltez. Ele pode ser até mais inclinado do que isso daí, tá? Então, assim, as possibilidades com os pilares são gigantescas. Tá aqui, ó. Parece bem leve, né, a estrutura. São vários pilares de 150 espalhados, mas eles estão bem próximos. Não chegam nem a 4 metros direito. Então é aquele velho clichê, né? Não é um negócio de união faz a força. Então, quanto mais pilares eu tenho, menor cada um precisa ser, tá? É mais ou menos essa a lógica. Agora, quanto menos pilares eu quero, mais grosso ele vai ter que ser, tá bom? E aqui, ó, tem uma imagem que mostra bem essa questão do pilar, né? Se o pilar é bem dimensionado, ele consegue trazer ali uma característica de leveza para a sua arquitetura. Então, veja, é óbvio que esses dois pilares que estão aí na frente não estão suportando o peso dessa viga inteira, tá? As vigas que estão vindo da parte da direita aí, ó, da casa, é óbvio que elas também estão suportando o peso desse balanço, esse, entre aspas, balanço aí, tá bom? Então, o arquiteto até propôs aí deixar tudo à mostra, tanto as vigas quanto as lajes. Nesse caso aí, a concepção foi dita exclusivamente pelo arquiteto. Olha, é laje maciça. E pronto, né? Vigas aparentes embaixo.
né? Então ele já está ditando aí o material que ele vai usar. Então é uma estrutura um pouco mais cara, tá? Então os pilares de concreto, quais são as restrições que eles têm? Realmente é só esbeltez de projeto, tá? Da norma. Somente. Se um pilar de concreto não passar na robustez, um de aço também não passaria. E aí, só que o de aço a gente vai falar quando a gente estiver trabalhando lá estruturas de aço, tá? Ficou assim, muito arquiteto tem essa concepção de que a estrutura ela pode voltar a fazer parte da volumetria. Eu digo voltar porque vocês sabem, né? O início da arquitetura, vai lá na história. Eu não paguei a disciplina de história da arte, a disciplina de influências arquitetônicas, de história da arte. Mas eu tenho certeza, os primeiros vestígios de arquitetura estão relacionados à estrutura que edificava essas arquiteturas, não é isso? Ou seja, a estrutura, a arquitetura, ela começou com a estrutura fazendo parte da volumetria. Depois foi que algumas influências foram retirando a estrutura da fachada, foi trazendo mais revestimentos, mas alguns arquitetos ainda gostam bastante disso aqui, né? De mostrar as estruturas. Por isso, a importância do trabalho que a gente vai ter, a apresentação que a gente vai ter aí na próxima semana, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida aí sobre esse complemento da aula sobre concreto armado? Algumas possibilidades, né? Oi? Tranquilo. Show de bola, show de bola. Tá tranquilo. Então, finalizando então, ó, parte de concreto armado, que a gente vai passar para protendido depois, né? Depois da atividade da próxima semana, na outra semana a gente vai passar para protendido. Quais são as características do concreto? Que a gente falou na última aula, ele é maleável quando ainda está no processo de pega, né? Ele é uma rocha artificial, tem características de muita facilidade para encontrar os seus materiais, seus componentes, tá? Por isso que é o material mais usado na construção civil. Ele é um material que ele é robusto, não é assim tão eficiente quanto o aço, mas ele é muito bem-vindo no que diz respeito ao seu peso, relação, a sua relação, né, entre peso e aplicabilidade. Não peso resistência, mas peso aplicabilidade. Porque ele, como elemento arquitetônico à mostra, né, ou seja, aparente, ele é muito atrativo. Só perde mesmo para madeira. Na minha opinião, estrutura aparente, na minha opinião, como você mesmo disse aí, ó, a opinião é de cada um, né? Mas, na minha opinião, é assim, ó. Estrutura de madeira aparente é muito bela, muito bonita, tá? Em segundo vem a de concreto, em terceiro a de aço. Então, uma casa com estrutura de madeira aparente eu acho muito bacana, né? Me lembra sítio, é muito bom. Estruturas de concreto aparente vem em segundo lugar, eu acho muito legal. Eu trabalho com isso, né? Trabalho com concreto, então acabo gostando muito. E por último, né? Mas também não é feio, estruturas de aço aparente. Beleza? Pois show, pessoal. Então, por hoje é isso, tá? A gente vai fazer a atividade para fixar. Com certeza a gente vai falar de concreto. E a gente vai fazendo tirando as dúvidas que vocês tiverem aí ao longo, tanto dessa semana da atividade, quanto também das outras semanas. Beleza? Tudo Beleza. certo, então, né? Pois então, pessoal, um abraço para vocês, uma boa noite, bom final de semana. Amanhã a gente não vai se ver, nós vamos ver a turma de hidráulica. Mas um bom fim de semana para Boa vocês, viu? Bom noite. feriado. Boa noite. Tchau, tchau, viu, gente? Valeu, Um boa noite. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, 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 valeu.